Os sonhos de Deus. Temos duas formas de falar sobre sonhos. Uma delas é aquela normal, algo que acontece quando estamos dormindo. Normalmente, fazem parte de algo que vimos ou ouvimos durante o dia. Sempre são meio confusos, mistura-se tanta coisa que logo ficamos sem saber direito o que aconteceu. Claro que Deus pode até usar essa ferramenta como meio de nos mostrar algo que Ele quer nos precaver ou nos direcionar, mas precisam de interpretação com muita responsabilidade. Mas tem uma outra forma de sonho, aquela que sonhamos acordados, que viram objetivos em nossa vida, que expressam desejos de nosso coração. Tipo assim, eu sonho com uma casa própria, sonho em ter a profissão X ou Y, sonho em me casar e ter muitos filhos, sonho em ter uma empresa, sonho em ser muito usado por Deus. Hoje, em nossa devocional, nós vamos falar de sonhos nesse sentido, nessa perspectiva. Ainda mais porque vamos falar dos sonhos de Deus. E Deus não dorme para sonhar daquela outra forma. Então, quando falamos de sonho de Deus, queremos falar de objetivos, de visão de futuro, de missões, de preparação de situações, de antecipação da parte do Senhor para nos direcionar à sua boa e perfeita vontade. E foi isso que aconteceu com José. Vamos à devocional dos personagens bíblicos então. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui em mais uma devocional. A de hoje o tema será os sonhos de Deus. Vamos ler o texto bíblico de Gênesis, capítulo 37, versículos 5 a 7. Diz a palavra assim: Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Irmãos, como eu disse a vocês, eu vou me ater uns dias sobre esse personagem chamado José, o filho de Jacó, filho de Israel. Um jovem rapaz que foi tremendamente usado por Deus para salvar o povo de Israel e o povo de toda a terra de uma grande fome. Esse era o plano de Deus, salvar o seu povo. Deus tem um plano, Deus conhece o futuro, Deus sabe de todas as coisas e daí ele decide usar pessoas para executar sua vontade aqui nessa terra. Deus já vê tudo pronto e então aí ele começa a obra, começa a chamar, a capacitar e a delegar suas ordens e missões aos seus filhos. Só que o Senhor não mostra tudo de uma vez, Ele vai nos sinalizando o caminho, nos desafia e nos ajuda a caminhar. E foi o que ele fez com José. José tinha apenas 17 anos. Deus anteviu que viria uma grande fome sobre a terra e por isso começou a preparar José para a tarefa de administrar toda essa situação. Tudo começou com um sonho. José sonhou que estava no campo com seus irmãos, estavam atando feixes, provavelmente de trigo ou de cevada, e o feixe dele ficava de pé e o de seus irmãos se inclinavam perante o dele. Seus irmãos logo entenderam que José estava falando que iria reinar sobre eles, e isso foi o bastante para que seus irmãos ficassem possessos e odiassem ainda mais José do que já era odiado. Mal eles sabiam que isso iria realmente acontecer mais tarde, talvez uns 13 anos depois. José seria usado por Deus para administrar a comida em toda a terra. E em outra devocional nós vamos falar sobre isso. Mas hoje eu queria falar com você sobre o sonho de Deus, sobre o objetivo de Deus na vida desse rapaz chamado José. Deus mostrou a ele de forma figurada o que realmente iria acontecer. Claro que Deus não mostrou tudo, pois José não iria aguentar saber por tudo que haveria de passar até que esse sonho se realizasse. E não foi só esse sonho. Quando seu pai foi confrontá-lo, porque os irmãos com ciúme foram lá dedurá-lo para o seu pai, Deus já havia lhe dado um outro sonho.
que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. E até seu pai duvidou do que ele estava falando, porque diante da interpretação, então o pai, a mãe e os 11 irmãos iriam se prostrar sobre ele. É assim mesmo, quando Deus nos revela seus sonhos, a sua vontade, os seus objetivos, a missão dele para nós, olha, os outros não entendem nada, nos criticam, nos chamam de loucos, mas se ficarmos firmes e fortes no centro da vontade de Deus, tudo vai concorrer para o nosso bem e para a execução da vontade soberana do Senhor. Com isso, eu quero te dizer que Deus tem sonhos a seu respeito, Deus tem propósitos para a sua vida, Deus tem objetivos claros para você. E não quer dizer que Ele vai te revelar por sonhos, claro, pode até ser que sim, mas se você se embrenhar em estudar a palavra de Deus, que é a Bíblia, eu tenho certeza que Deus vai te revelar esses grandes sonhos dele para você, daquilo que Ele tem para a sua vida. Você não é fruto do acaso, você não é um acidente, você é fruto do sonho de Deus. Então, coloque-se à disposição da vontade do Senhor, peça a Ele para te revelar o que Ele quer de ti. Ainda que outros se levantem para te atrapalhar, o Senhor vai te sustentar e vai te levar a bom termo em tudo que Ele tem preparado para você. O que não podemos é viver uma vida com ciúme dos sonhos dos outros. Não podemos viver uma vida perseguindo aqueles que sonham, como foi o caso dos irmãos de José. Eles perderam muito tempo e gastaram muita energia brigando contra o sonho do seu irmão. Com isso, não viveram os próprios sonhos, ficaram presos no ódio, vingança e remorso por terem tentado destruir o sonho do irmão mais novo. Eu não estou falando aqui de seus sonhos pessoais, por favor, entenda bem. Não é aquele sonho de ter uma casa, casar, ter filhos, ter uma boa carreira. Isso Deus pode abençoar a todos nós, né? Eu estou falando de sonhos que Deus quer te usar para fazer a expansão do reino de Deus. Sonhos que farão a alegria do Senhor. E esses sonhos só sonham quem realmente teme e obedece ao Senhor. Amém? Vá de encontro aos sonhos, à vontade, aos objetivos de Deus para a sua vida. Essa é a melhor maneira de se viver. Viva os sonhos de Deus, amém? Vamos orar ao Senhor para a gente estar no centro da vontade dEle e daquilo que Ele pensou, que Ele planejou e que Ele nos deu como missão e o que Ele sonha para a gente agradá-lo. Senhor nosso Deus e Pai, oramos a Ti e agradecemos por essa devocional que temos falado a respeito de José, aquele que teve um sonho, o Senhor mostrou para ele tudo que iria acontecer, Pai, ou pelo menos direcionou ele, Deus, para que ele soubesse o quanto o Senhor queria usá-lo, e ele se dispôs, ainda que veio sofrendo, tendo lutas, batalhas, o processo foi difícil, mas no final de tudo, ó Deus, o Senhor realizou o que realmente o Senhor mostrou para José. Senhor Deus, quem sabe o meu irmão e a minha irmã já desistiram de sonhar, já não sabem, meu Pai, o que o Senhor quer para a vida deles. Nessa manhã, eu peço ao Senhor que venha lhes mostrar, que venha, ó Deus, mostrar para eles o que o Senhor quer, qual é a sua vontade boa e perfeita, qual é a missão, qual é o teu objetivo para a vida do teu filho, quais são os teus propósitos, meu Pai, para que o teu filho e a tua filha não fiquem perdidos nesse mundo, ó Deus, tentando fazer uma coisa ou outra, batendo cabeça de um lado para o outro. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa esclarecer, o Senhor possa mostrar a sua boa e perfeita vontade a todos nós que estamos aqui te ouvindo. A minha oração hoje é para que o Senhor nos dê sonhos, Pai, talvez até sonhos mesmo, quando estamos dormindo, sonharmos com aquilo que o Senhor quer para nós. Às vezes o Senhor nos precisa fazer dormir, parar um pouco para te ouvir, né, Pai? A vida é tão corrida, mas, Pai, coloca no coração do meu irmão, ainda acordado, coloque os teus sonhos, coloque os teus objetivos, os teus propósitos no coração do teu servo e da tua serva, porque é muito ruim,
Pai, viver nesse mundo só olhando o sonho dos outros, tendo inveja ou ciúme daqueles que sonham e conseguem realizar tudo que planejam. Então, em nome de Jesus, coloca, Deus, o teu Espírito em nós e nos revela, nos mostra por onde vamos andar, o que vamos fazer, como vamos te agradar, de que maneira podemos alegrar o teu coração. Assim nós oramos, Pai, e já te agradecemos por tudo que o Senhor vai nos mostrar. Nos dê forças, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, coragem, ousadia, porque tem um processo, não é somente sonhar e realizar, mas tem um processo para chegar lá. Então que o Senhor nos dê essa força e a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, glória a Deus. Mais uma devocional sobre José, né? Foi uma bênção e eu tenho certeza que você pode compartilhar essa mensagem com pessoas que estão desistidas, desanimadas da vida. Manda essa mensagem para ela, para que ela possa ser restaurada e ver assim para a glória de Deus, os sonhos de Deus para ela, tá bom? Todos os dias, 6 horas da manhã, a devocional dos personagens bíblicos. Pastor Clodoaldo aqui, um grande abraço para você e para toda a sua família. Deus abençoe a todos vocês. Tenham um bom dia na paz do Senhor Jesus.